Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa obra, uma que nasceu de um dos fenómenos, se calhar mais bizarros de todo o século XIX. Vamos tentar imaginar o cenário. Estamos em meados do século XIX e um pouco por toda a Europa e América há um fenómeno muito peculiar a varrer os salões. As mesas começam a girar, a levantar-se, a dar pancadas, sozinhas. Claro, a primeira pergunta na mente de toda a gente era: mas isto é algum truque? Ou seria algo mais? Uma mensagem de outro mundo, talvez? Bem, foi precisamente desta ocorrência estranhíssima que nasceu a obra que dizia ter a resposta: O Livro dos Espíritos. Ok, vamos lá aprofundar isto. Como é que se passa de mobília a mexer-se sozinha para uma filosofia tão complexa sobre a vida, a morte e o universo? Parece um salto enorme, não é? Ora bem, a forma como os acontecimentos progrediram foi fundamental. Tudo começou com um fenómeno puramente físico. Objetos a mexerem-se, ruídos inexplicáveis. A teoria inicial, como é óbvio, apontava para uma causa física, se calhar eletricidade ou algum agente natural novo que ainda não se conhecia, só que depois surgiu a anomalia. As ações deixaram de ser aleatórias e passaram a ser inteligentes, a responder a perguntas. E isso sugeria que eram guiadas por uma inteligência. Claro que muitos cientistas da época ridicularizaram logo o fenómeno. Mas Allan Kardec, o autor do livro, argumentou que, às vezes, os fenómenos mais absurdos podem levar a grandes descobertas. Ele até fez uma comparação muito interessante com a tal dança das rãs de Galvani, que, apesar de parecer uma coisa grotesca, acabou por levar à descoberta da bioeletricidade. Portanto, a ideia era não descartar à partida. O que nos leva ao passo seguinte. Se era mesmo uma inteligência, então, como é que comunicava? E mais importante ainda, quem ou o que era? E aqui chegamos a um ponto de viragem. Segundo o livro, a própria causa inteligente identificou-se. Disse o que era. E não era uma força física. Eram, nas suas próprias palavras, espíritos. É curioso, foi o próprio fenómeno que se deu um nome. É importante referir que o livro faz questão de estabelecer aqui uma distinção crucial. Espiritualismo é uma palavra muito abrangente, certo? É a crença geral de que existe algo para além da matéria. Mas o espiritismo, essa foi uma palavra criada de propósito para se referir à doutrina específica baseada na comunicação com os espíritos, exatamente como é explicada nesta obra. A diferença é importante. No centro disto tudo está o conceito de alma. O livro definia como o ser imaterial e individual que reside em nós e que sobrevive à morte do corpo. É daqui que tudo parte. Este é o alicerce. E a comunicação evoluiu, e muito depressa. Começou de uma forma muito rudimentar, com pancadas simples, uma para sim, duas para não. Simples. Depois a coisa tornou-se mais complexa, com pancadas alfabéticas para soltar mensagens inteiras. E por fim, evoluiu para a chamada cesta escritora. Basicamente, prendia-se um lápis a uma cesta e isto permitia que os espíritos escrevessem textos longuíssimos, dissertações mesmo, através de um intermediário, o médium. Então, que mensagem é que foi transmitida através destes métodos todos? É isso que vamos ver agora. Os princípios da doutrina que foi revelada. De acordo com o livro, os espíritos considerados superiores transmitiram um conjunto de princípios fundamentais, a começar por Deus, que é eterno e bom, depois a ideia de que o mundo espiritual é a realidade primária e o nosso mundo físico, é secundário. A alma é vista como o espírito que encarnou. E um ponto importante, esses espíritos não são todos iguais, existem numa espécie de hierarquia. E por último, que o progresso de cada um se consegue através de múltiplas encarnações. Isto ilustra de uma forma muito clara aquilo que a doutrina descreve como a jornada da alma. O ciclo começa com a vida no mundo espiritual, que é o estado natural do espírito. Depois vem a encarnação, o momento em que o espírito assume um corpo físico para passar por uma prova ou cumprir uma missão. Com a morte, o corpo é destruído e a alma regressa ao mundo espiritual. E por fim, o espírito revê a vida que teve e prepara-se para a próxima encarnação, sempre num ciclo contínuo de progresso e melhoria. Como é de imaginar, uma doutrina como esta enfrentou um ceticismo enorme e o próprio livro, curiosamente, dedica uma parte considerável a abordar e a tentar refutar as objeções mais comuns da época. Uma das críticas mais fortes era esta. As mensagens que se recebiam eram muitas vezes triviais, ou tolas, ou até mesmo maliciosas. E isso, claro, não parecia bater certo com a ideia de serem comunicações de seres superiores. Mas a resposta do livro a isto é muito direta. Basicamente, diz que no mundo dos espíritos é como na Terra. É um mundo diverso. Existe uma sociedade boa e uma má. Portanto, a conclusão é que nem todas as comunicações vêm de uma fonte elevada.
O livro defende que é preciso aprender a ter discernimento para as distinguir. Havia outras objeções, claro, que tentavam explicar o fenómeno de formas mais terrenas. Uma teoria dizia que tudo vinha da mente do próprio médium, que estaria numa espécie de sonambulismo desperto e que acedia a conhecimentos do seu subconsciente. Outra teoria, por outro lado, sugeria que o médium era apenas um espelho que se limitava a refletir os pensamentos das pessoas que estavam presentes na sala. Só que o livro contrapõe com várias perguntas que de facto desafiam estas teorias. Por exemplo, como é que um médium consegue produzir informação que ninguém na sala conhece? Ninguém mesmo. Ou porque é que a mesma pessoa, o mesmo médium, produz estilos de escrita radicalmente diferentes para espíritos diferentes? E talvez a pergunta mais demolidora de todas, porque é que tantas vezes as comunicações contradizem as ideias e as crenças de toda a gente na sala, incluindo do próprio médium? Então, no fim de contas, para além do fenómeno, para além da controvérsia toda, qual é o propósito final desta doutrina? Para que é que serve? Bem, a moralidade central, aquela que é transmitida pelos espíritos ditos superiores, resume-se a uma máxima que toda a gente conhece: fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. A regra de ouro. No fundo, o objetivo que o livro declara ter vai muito para além de simplesmente provar que existe vida depois da morte. O que ele procura é oferecer uma filosofia de vida. Uma filosofia que dê esperança, que dê consolo perante as dificuldades e, acima de tudo, que sirva como um guia prático para o nosso progresso moral. É, portanto, uma filosofia pensada para dar esperança. Uma que enquadra as dificuldades da vida não como castigos, mas como provas, como testes que são necessários para o nosso avanço. E a questão final, e talvez a mais profunda de todas com que nos deixa, é mesmo esta. Afinal, qual é o propósito da nossa jornada?